As chuvas em Santa Catarina, pelo menos 14 cidades já registraram estragos com ventos fortes e muito granizo. As aulas foram suspensas em pelo menos 10 cidades da Serra, Eudiane. E um homem, infelizmente, morreu atingido por um raio em Lebon Regis, uma das cidades mais atingidas, inclusive. Verdade, Marcelo. Olha só, a Defesa Civil monitora também o Litoral Sul, Planalto Sul, Alto Vale do Itajaí e Oeste. Pontos de maior volume de chuva e saturação de bacias, de rios. Com isso, o solo fica muito encharcado e não absorve tanto a chuva, né, Marcelo? Isso Verdade. É importante ficar, são áreas de risco. São áreas de risco que estão sendo monitoradas com uma maior intensidade. Inclusive, no norte do estado, a tempestade não provocou muitos estragos assim. Mas por conta da previsão da chuva forte para o fim de semana, que se estende até o feriado de segunda-feira e que vem acompanhado aí da frente fria do Rio Grande do Sul, a Defesa Civil acionou o plano de contingência ali daquela região. Abrigos foram montados em igrejas e escolas, com cerca de 500 colchões, caso seja necessário. O repórter Maicon Costa, em Joinville, tem mais informações. Boa tarde, Maicon. Aqui no norte do estado, a chuva começou por volta das 8h30 da noite, com alta incidência de raios e ventos de mais de 50 km por hora. A tempestade continuou durante a madrugada. Apesar da forte chuva, não houve estragos aqui em Joinville. Apenas algumas ruas ficaram alagadas, mas o nível da água logo baixou. Em São Bento do Sul, no Planalto Norte, 10 casas foram atingidas por uma chuva de granizo e tiveram os telhados danificados. Agora, pela manhã, os moradores trabalharam nos reparos. O volume de chuva esperado para hoje aqui na região norte é de 10 a 30 milímetros. A Defesa Civil está em alerta na região e providenciou abrigos em escolas e igrejas com colchões, caso seja necessário. Maicon Costa para o SBT Meio-Dia. Obrigado pelas informações, Maicon. E no sul do estado, 12 cidades também registraram fortes temporais entre a tarde e a noite, além da madrugada que nós tivemos aí. Santa Rosa de Lima foi o município naquela região que mais teve um acúmulo de chuvas, aí, totalizando 74 milímetros. Em seguida, a mais atingida foi a região ali de Morro Grande, também no sul do estado. E a Defesa Civil está acompanhando todos esses registros pontuais em todos os pontos de Santa Catarina. O plantão que começou na manhã de quinta-feira já registrou picos de ocorrências. O tempo que abriu em algumas regiões no estado, principalmente no litoral, deu uma trégua depois de uma intensa madrugada de chuva. A Defesa Civil já havia preparado desde a manhã desta quinta-feira equipes de plantão para monitorar as condições climáticas do estado. Como já emitimos alerta de possibilidade de inundação para o litoral sul, no Vale do Araranguá, temos também uma ação do Rio Canoas, no Planalto, onde possivelmente teremos problemas e já existe uma mobilização para que se faça evacuação antecipada de áreas que possam ser atingidas, assim como na região do Rio Uruguai também fizemos uma ação já desde ontem. Já no primeiro dia do plantão, a equipe de resposta aos desastres da Defesa Civil atuou em diversas regiões de Santa Catarina. Saiu da gestão de risco, onde a gente estava fazendo monitoramento, abrindo preventivamente alguns abrigos, e passou para a gestão do desastre em si. Então a gente teve já algumas ocorrências durante a noite, 14 municípios até a noite de ontem, mais alguns municípios já comunicaram ocorrência agora pela manhã. O município mais afetado foi Lebon Regis, a gente teve granizo em Lebon Regis, em torno de 300 residências afetadas. E tivemos um óbito ontem também no período da tarde em Lebon Regis por causa de raio. E essa chuva, então, tem causado diversos tipos de evento, Então, chuva intensa, que causa alagamento e inundação, mas também granizo em vários municípios e vendaval também em outros municípios. Mas a quantidade de chuva neste primeiro dia de acompanhamento já foi acima do esperado. Previsto era para ser em torno de 60 milímetros em todo o estado. Somente no município de Lages já foram registrados 102 milímetros, mais do que a média também em todos os outros municípios que passaram dos 60 milímetros. Choveu ontem, choveu uma parte que tinha que chover hoje, mas nós estamos esperando ainda chuvas para hoje e também para os próximos dias. O que preocupa no estado é a quantidade de descargas elétricas. Neste mapa, na sala de situação da Defesa Civil, é possível avaliar. Cada ponto amarelo que aparece na tela descreve a incidência dos raios. A maioria se concentra no oeste, onde já foi inclusive registrada uma morte nesta quinta-feira. O fenômeno El Niño, que está atuando, intensificando as chuvas no sul do país, também é responsável pelas trovoadas.
E a orientação é buscar proteção. Pessoas, tá, elas têm que saber que tem alguns lugares que elas não podem ficar. Por exemplo, embaixo de árvores, em lugares que tenha pontas, porque isso aí atrai e cria, faz com que o raio desça ou suba por esse tipo de aparelho, por exemplo, grades, por exemplo, próximo de grades. O ideal é as pessoas ficarem dentro de casa ou em lugares protegidos, tá? Isso para facilitar. E se acontecer, se ficar num problema de algum morro, algum lugar aberto, fica sentado esperando para diminuir, ou se puder, aí vai depender também de se tiver o volume de chuva, até deitado. Tá? Por que isso aí? Porque inibe a formação, não usa a pessoa como um para-raio. Então, essa é uma preocupação que nós temos. A chuva também afetou e muito a Serra Catarinense. As aulas foram suspensas em toda a rede estadual e municipal de ensino da região serrana e só devem retornar agora na próxima quarta-feira. Em Lages, muitas famílias foram atingidas depois que o rio Cará transbordou. Um susto e tanto para quem mora próximo ao rio. A força da chuva na última quinta-feira foi tanta que em menos de 3 horas, o rio Cará, que corta a cidade de Lages, não suportou e transbordou diversas vezes. Muitas ruas ficaram alagadas. As bocas de lobo não suportaram a pressão da água. No bairro Morro do Posto, uma cratera abriu no meio da rua e o trânsito precisou ser interrompido para evitar acidentes. De acordo com a Defesa Civil, em 24 horas choveu 102 milímetros. Olha, a situação das 24 horas, né, mais de 100 milímetros de chuva, pegou muita gente desprevenida. Várias ruas da nossa cidade, vários bairros e muitas pessoas desabrigadas. Em torno de 100 pessoas deixaram suas casas e foram para a casa de parentes e uma pessoa dessa foi conduzida para o abrigo, que era uma pessoa de muita idade, né? Acumulou tanta água no bairro Habitação que a prefeitura precisou usar aquela retroescavadeira para abrir um canal e evitar que a água atinja esses moradores aqui que há tanto tempo sofrem com as cheias. A ideia é que toda a chuva esperada hoje não chegue na casa deles. Para esta sexta-feira, a previsão é chover 100 milímetros e deve começar no início da tarde. Até domingo, o esperado é que chova 200 milímetros. Segundo o secretário, a solução para o rio Cará é a longo prazo. Dessa no Cará, infelizmente, não tem o que se fazer pelo grande volume que está se caindo em pouco tempo, né? Então, as pessoas têm que, a prefeitura tem que achar um modo, a engenharia tem que achar um modo de consertar isso. Mas é uma situação de risco que as pessoas que moram em torno do Cará têm que se acostumar com essa situação. Infelizmente, de curto prazo não tem o que se fazer. Em caso de risco, as famílias devem pedir ajuda para a Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros.